Olá pessoal, olá meus amigos, olá meus irmãos. Hoje eu trago para vocês um vídeo que traz uma mensagem bem edificante e reflexiva. Como a morte repentina e a morte brutal pode trazer consequências para um espírito que tem uma mente não muito preparada para o desencarne. Por isso, sempre nós devemos nos preparar para a morte, aceitando qualquer tipo de situação que nos venha a levar ao desencarne. Nesse caso desse vídeo, eu não coloquei sobre uma coisa chamada de looping temporal mental do espírito, porque ficaria uma coisa muito chocante. Mas, na verdade, a morte brutal faz com que o espírito ele passe a reviver aquele momento durante anos. A mente dele fica num loop temporal onde o tempo para, onde o tempo não anda. E ele se repete. Ele morre, não sabe que morreu, ele acorda, revive novamente aquilo e ele pede ajuda e adormece. E quando adormece, ele volta para o mesmo exato momento do tempo da sua desencarnação e ele repete aquilo tudo novamente. É como acontece com o suicida também, que se repete em seu suicídio, sentindo o gostinho o amargo da morte durante anos, durante 50 anos, durante 100 anos, não importa. Então, para não ficar aqui falando demais, gente, vocês vão entender isso vendo o vídeo. Então, seja, como eu disse antes, esse vídeo um romance ou uma verdade trazida pelo nosso mentor, isso não importa. O que importa é vocês refletirem na mensagem que ele deixou, no ensinamento que ele deixou para vocês. Então, gente, sem mais delongas, não se esqueçam de se inscrever no vídeo, tocar o sininho ali, dar um ok para mostrar para o YouTube que o nosso canal é relevante e tem mensagem de luz para trazer para vocês, tá bom? Então, vamos direto ao vídeo. Fiquem ligados. A carona. Eu era um vendedor. Foi tudo que aprendi como profissão. Mas sem falsa modéstia, eu era muito bom no que fazia. Mas houve um dia em especial em minha vida que jamais vou esquecer. Isso foi há 30 anos atrás e eu vou contar para vocês como tudo aconteceu. Eu era jovem e um tanto quanto ambicioso. Tinha muito entusiasmo e dedicação, mas na vida é assim que se consegue chegar longe, pois vencedores são aqueles que persistem. Nessa época, eu viajava muito aquele lado noroeste de Minas e sempre gostava de ir àquelas bandas de Morada Nova, pois lá havia uma represa que, após o serviço duro e cansativo, eu podia parar e me banhar naquelas águas maravilhosas e relaxantes. A cidade era um pouco longe de Belo Horizonte, que era onde eu morava. Nesse dia em especial, chovia muito. Eu poderia ter ficado em casa descansando, pois já havia batido minha meta, mas algo me impulsionou a fazer essa viagem. Meu carro, na época, era um carro desses grandes, onde eu podia levar minhas malas e até mesmo mercadorias de amostras para os novos clientes. Pensei bem, pois seria mais uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra. Então, não me preocupei muito com a chuva e resolvi que mais uma vez iria à cidade de Morada Nova. Acordei bem cedo pela manhã e fui ao trabalho. Conversei com meu chefe sobre sua casa e ele disse que estava tudo bem, que eu poderia ir sem medo. Saí do serviço por volta de umas 2 horas da tarde após o almoço. Peguei a estrada muito entusiasmado e fui em direção a meu destino. Eu sabia que a viagem levaria em torno de umas 4 horas para chegar lá. Passei por Abaeté e dei uma parada para tomar café. E na hora de seguir viagem, uma chuva começou de novo. Mas tudo bem, isso faz parte da vida de quem vive no trecho. Faltavam uns 30 minutos para chegar,
pois já havia passado a placa de bem-vindo à morada nova. E eu, bem satisfeito com a viagem, fiquei muito feliz, pois sabia que já estava chegando ao meu destino em segurança. Mas em meio a toda aquela chuva, me deparei com uma mulher fazendo um sinal para que eu parasse. No início fiquei assustado, me perguntando o que era aquilo e por que uma mulher iria estar parada no meio da estrada debaixo de toda aquela chuva. Então freiei o carro, joguei para o acostamento e fiquei esperando até que ela viesse bater a porta para dizer do que se tratava. Já era quase noite e não se enxergava muito bem. Ela de súbito bateu no vidro da porta e eu imediatamente abri. E então ela me perguntou se eu poderia levá-la à cidade, pois ela precisava comprar algumas coisas que estavam faltando em casa e que estava com fome, pois não tinha o que comer naquela noite. Eu havia reparado que ela era uma mulher muito bonita, estava bem arrumada. Então resolvi atender a seu pedido e lhe dei uma carona até a cidade. Antes, eu abri a porta do passageiro e ela adentra ao veículo toda molhada. Senta e pede desculpa por estar naquele estado e ter que me parar assim daquela forma, mas que ela estava com fome e precisava muito ir ao armazém para comprar mantimentos. Bom, eu disse a ela que não tinha do que se desculpar e que estava tudo bem. Para quebrar o clima, começamos a conversar. Perguntei se ela morava ali perto e ela disse que sim, que morava em um sítio logo mais adiante, entrando à esquerda numa estrada de terra. Eu sorri e, aproveitando a chance, perguntei qual era seu nome. E ela me disse que se chamava Solange. Eu, logo em seguida, me apresentei dizendo que o meu nome era Vander. Daí em diante, a conversa se tornou mais agradável e pudemos nos conhecer melhor. Ao entrarmos na cidade, eu perguntei se ela gostaria que eu a levasse no mercadinho, e ela disse que seria muita gentileza de minha parte. Então, parti rapidamente para o mercado mais próximo. Chegando lá, infelizmente, o mercado já estava fechado. Então fiquei com pesar daquela pobre mulher com fome e perguntei se ela queria comer lá em casa comigo. Ela ficou um tanto envergonhada e preocupada e logo me disse que não era dessas e que era uma mulher de respeito. Eu muito rápido disse que nem tinha passado pela minha cabeça tal pensamento, pois só de olhar para ela eu já sabia que ela não era uma mulher da vida. Era somente uma gentileza que eu estava prestando. Ela disse então com um sorriso estampado no rosto que aceitaria, porque já não comia há muito tempo. Eu, curioso, logo perguntei: há quanto tempo? E ela disse que não se lembrava. Achei aquilo estranho, mas de todo jeito ofereci a ela uma pizza que poderíamos comprar em um restaurante no centro da cidade e a levaríamos para casa e lá comeríamos. Ela disse que estava tudo bem, mas que não poderia gastar seu dinheiro com pizza. E eu retruquei muito sério que pagaria pela pizza sem problema, pois quem estava oferecendo era eu, e que ela não se preocupasse com dinheiro. Minha casa, na verdade, não era minha, e sim do meu gerente. Ele sempre deixava a casa comigo, pois sabia que isso me traria menos gastos com a viagem e que eu poderia ficar por lá o tempo que fosse necessário para que eu rodasse todas as cidades ali por perto e trouxesse sempre novos clientes para a empresa. Chegamos em casa e eu a convidei para entrar e que ela não ficasse com medo, pois nada iria acontecer. Ela prontamente entrou, se sentou na cadeira em volta da mesa e ficou ali até que eu preparasse tudo e me sentasse com ela. A noite foi agradável
Ela tinha me contado que foi casada e no dia que saíram de casa para comprar o tal sítio, estava chovendo demais, como hoje. Ela me disse que seu marido estava correndo muito, mas como já estavam chegando, ela não deu muita importância para isso e o pior aconteceu. Eles sofreram um acidente logo na entrada da estrada de terra que ligava a rodovia à chácara e que seu marido no acidente havia morrido. Disse também que, passado algum tempo, ela fora ao sítio e comprado as terras. Perguntei se ela estava morando ali sozinha todo esse tempo e por que seus pais não estavam morando também com ela. E ela disse que sim, que estava ali já há muito tempo e que, infelizmente, nem mesmo seus pais a visitavam e que isso a deixava muito magoada. Então perguntei a ela por que ela não tinha ido ver seus pais na capital. E ela disse que toda vez que tentava sair dali, ao chegar na estrada para ir em direção à rodoviária, ela passava mal e vomitava demais. Ficava com fraquezas e tonturas e sempre acabava tendo que voltar para o sítio. Então eu quis saber como ela tinha conseguido chegar até a cidade comigo, sem que tivesse passado mal. E ela, sem graça, não soube responder. O mistério ficou no ar. Terminamos o jantar. Ela agradeceu muito, mas na hora de ir para casa, a chuva não parava de cair e ficava cada vez mais forte com raios e trovões. E ela disse que tinha muito medo de trovões e que não arriscaria sair dali enquanto a tempestade não acabasse. As horas passaram e a luz, como sempre, apagou. Sorte que o patrão tinha sempre consigo um lampião por perto, pois sabia que naquela cidade, toda vez que chovia, acontecia isso de faltar energia. Nada a se fazer. Eu a convidei para ficar e dormir ali até que amanhecesse, pois talvez até lá a chuva já teria parado e ela poderia seguir seu caminho. Levei lençóis até seu quarto, deixei em cima da cama e disse que ela ficasse à vontade e qualquer coisa poderia me chamar. Deixei o lampião com ela e fui para meu quarto me recolher também. Em altas horas da manhã, eu escutei uma pessoa choramingando. Preocupado, levantei, fui até seu quarto. Chegando lá, coloquei o ouvido na porta para ter certeza se estava tudo bem. O choro de súbito parou e não ouvi mais nada. Fui então para meu quarto, deitei na cama e dormi como um anjo até o dia seguinte. Quando levantei pela manhã, fui de imediato procurar a minha convidada para saber se a noite tinha sido boa e se havia dormido bem. Cheguei na sala, chamei pelo seu nome e ninguém respondia. Chamei mais e mais vezes e era só silêncio. Então resolvi bater na porta, mas nada de ninguém atender. Nesse momento, eu fiquei um pouco assustado devido ao choro que tinha escutado de madrugada e pensando que algo de mais grave pudesse ter acontecido, abri a porta e, para minha surpresa, não havia ninguém. Pensei que talvez ela tivesse ido embora silenciosamente para não me incomodar, pois a chuva havia parado de madrugada. Mas o que eu mais estranhei foi que a cama não estava desarrumada e os lençóis que eu havia dado a ela continuavam no mesmo lugar ao pé da cama, sem sequer serem tocados. Então me perguntei como isso podia ser possível. Olhei para a mesa e estava do mesmo jeito, mas apenas um prato estava sujo. O outro ainda estava com um pedaço de pizza que eu havia servido a ela e seu copo ainda estava cheio com o refrigerante. Fiquei muito abalado com aquilo,
pois eu não tinha explicação para tal fato. Não tentando mais pensar no que tinha acontecido, me arrumei e saí para trabalhar. Permaneci na cidade por mais uns 5 dias, e nesses 5 dias não dormia direito, só pensava na noite bizarra que havia passado com aquela mulher misteriosa. Quem era essa tal Solange? Eu me perguntei. Então eu disse a mim mesmo que iria descobrir, custe o que custasse. Terminado o que tinha que fazer naquela cidade, peguei meu carro e fui rumo àquele lugar onde encontrei aquela tal Solange naquele dia tempestuoso. Chegando lá, parei o carro e pensei que talvez aquele sítio nem existisse, mas minha intuição insistiu que eu continuasse com a busca. Entrei com a caminhonete nessa tal estrada de terra e dirigi por uns 7 quilômetros, até que avistei um sítio ao longe. Me aproximei, saltei do carro, abri a porteira e entrei. Parei quase em frente à casa. Nesse momento vi um senhor idoso que veio me receber. Ele me cumprimentou muito educadamente e me convidou para tomar um café. No início, disse que não, pois a conversa seria rápida. Ele então perguntou do que se tratava. Eu disse que estava procurando uma mulher que se dizia dona do sítio e que ela se chamava Solange. O senhor me olhou esquisito, franziu a testa, não entendendo nada do que estava acontecendo, e perguntou meu nome. Eu respondi prontamente que me chamava Vander, e ele disse que se chamava Seu Zé, e me convidou mais uma vez para entrar e tomar um café. Dessa vez, eu não me fiz de rogado e aceitei de bom grado. Fomos caminhando devagar até chegarmos a uma pequena varanda que ficava em frente à sua casa. Lá dentro estava sua esposa, Dona Josefa, fazendo um café fresquinho em frente ao fogão de lenha, e podia-se sentir o cheiro de longe daquele café maravilhoso. Sentamos nas cadeiras que estavam na varanda e Seu Zé, sem perder a pose, acende um cigarrinho de palha e logo me pergunta calmamente: Seu moço, essa mulher contou mais alguma coisa para você? E eu disse que sim, que ela estava vindo para cá naquela noite para comprar seu sítio, mas que ao chegarem perto da estrada de chão, ela e seu marido sofreram um acidente e seu esposo veio infelizmente a falecer. Ela contou também que um tempo depois voltou aqui e arrematou seu sítio, mas não pôde tomar posse. Nessa hora, o senhor Zé olha para a dona Josefa e ela imediatamente se benze e diz: Nossa Senhora, valei-me, meu Deus. Seu Zé, se desculpando, disse que isso não foi verdade e que ninguém nunca foi até lá comprar nada. Eu, curiosamente, perguntei: o que era aquilo? Por que Dona Josefa estava se benzendo? E o senhor Zé me disse que naquele dia, há 5 anos atrás, houve um acidente terrível ali, que um carro havia tombado na estrada e batido em uma árvore, e que o casal que estava dentro tinha morrido na hora. Eu não acreditei que aquilo pudesse ter sido verdade. Fiquei muito atônito e perguntei se ele conhecia o casal que havia morrido no acidente. E ele disse que não, mas que soube pelo povo da cidade que foi essa a mulher que viria aqui em casa na tentativa de comprar o sítio, mas que isso nunca havia acontecido. Exclamei então a seu Zé: isso não pode ser verdade. Quer dizer que eu dei carona a um fantasma? Seu Zé logo disse que era a mais pura verdade e que se eu duvidasse, era melhor eu ir na prefeitura e perguntar por lá, porque no dia do acidente houveram muitos policiais e ambulâncias e que provavelmente eles tinham feito a ocorrência e saberiam me informar melhor sobre o acidente. Agradeci aquele casal de idosos maravilhosos e muito mais pelo café que me foi servido gentilmente, e concordando com seu Zé,
parti de volta para a cidade novamente. Chegando na prefeitura, perguntei a um rapaz se eles tinham registros de acidentes ocorridos no passado, em torno de uns 5 anos atrás. Ele disse que sim, e quando perguntei pelo tal acidente, ele procurou em seus fichários e me respondeu que de fato tinha ocorrido um acidente naquele ano, ali no local indicado por mim, e que 2 pessoas haviam falecido. Perguntei pelo nome das vítimas, mas ele não sabia e me disse que fosse a delegacia local, que lá eles teriam o boletim de ocorrência contendo as informações do acidente. Eu achei a ideia do rapaz coerente. Fui então em direção à delegacia. Chegando lá, o sargento me atende perguntando do que se tratava. Na hora, só perguntei a ele sobre o acidente, como tinha sido, quem estava no veículo, e ele me olhou muito estranho, mas disse que ia procurar em seus registros e voltou de sua sala com a notícia que eu não queria ouvir, de que tinha sim acontecido um acidente naquele local e que 2 vítimas haviam entrado em óbito. Perguntei seus nomes e logo o sargento me respondeu que foram Ronaldo e sua esposa Solange. Nesse instante, eu gelei. Meu corpo todo arrepiou. Fiquei olhando para o sargento com os olhos arregalados sem dizer uma palavra, até que ele me tirou do transe e me perguntou o que estava acontecendo. Então contei toda a história a ele novamente. Ele riu e disse que eu procurasse um médico, porque eu estava delirando. Perguntou até se eu havia bebido, e eu disse que não. Pedi a ele que me desse o endereço do lugar para onde poderiam ter levado os corpos. Ele então me disse que eles o tinham levado para o IML de Belo Horizonte. E me pergunta por que eu tinha tanto interesse em saber disso. Então, disse a ele que tinha que tirar a prova dos 9, vendo as fotos daquela mulher, para garantir se era verdade ou somente uma alucinação minha. Ele novamente riu e achou melhor que eu procurasse um padre. Então, agradeci e parti. Chegando a BH, eu fui para minha casa e, muito cansado, fui direto dormir. Acordei depois de algumas horas, tomei banho, me arrumei e decidi ir direto ao IML no endereço que o sargento havia me dado para averiguar a veracidade do caso. Chegando lá, perguntei a um rapaz que estava na recepção se ele poderia olhar para mim em seus registros se uma mulher de nome Solange, juntamente com seu marido, havia dado entrada ali há uns 5 anos atrás devido a um grave acidente na rodovia de Morada Nova. Ele me confirmou a informação, mas que os corpos foram diretos para a funerária e ele não tinha autorização da família para me fornecer qualquer foto da moça e de seu marido. Peguei com ele então o endereço de tal funerária e fui até lá para tentar conseguir ver as tais fotos dos falecidos. A tal funerária era um lugar de morte, cheio de caixões e flores por todo lado e aquele cheiro desagradável de defunto. Cheguei à recepção e logo a moça veio me perguntando o que eu desejava. Então, mais uma vez, fui obrigado a contar toda a história. E o pior é que a moça não ficou muito impressionada, pois, segundo ela, algumas outras pessoas já haviam relatado algo parecido ali naquele lugar perto de Morada Nova, que sempre viam uma moça na estrada pedindo carona, mas ninguém nunca teve coragem de parar, pois todos achavam que ela era um fantasma. Mas isso não passa de uma lenda urbana, disse ela. Após eu ter contado todo o caso, ela não acreditou muito, mas após eu fornecer o nome da falecida e ela ter investigado em seus documentos, ela coloca a mão na boca e diz: "Moço, o nome dela é esse mesmo. Meu Deus, então é verdade o que dizem? Posso dar um conselho para o senhor?
por que o Senhor não manda rezar uma missa para a alma dela? Eu perguntei: você tem fotos dela ou deles? E ela disse que não poderia fornecer fotos sem autorização da família. Perguntei a ela se tinha o endereço de seus familiares. E ela disse que sim, que tinha o de sua mãe e de seu pai. Logo copiei o endereço em um pedaço de papel e corri para lá. Agora sim seria minha chance de comprovar que tudo não passava de um engano ou uma alucinação minha, pois, até o momento, ainda não acreditava no que estava vendo. Chegando lá, encostei o carro, saltei muito apreensivo e fui em direção ao portão. Toquei a campainha e uma senhora de uns 60 e poucos anos me atendeu e perguntou o que eu queria e que ela não estava interessada em comprar nada. Naquele momento, eu disse que não estava vendendo nada e que só queria algumas informações a respeito de sua filha. Ela, muito assustada, disse que eu fosse embora, que ela não tinha mais filha. Nessa hora, sai pela porta um senhor de uns 70 anos e diz a ela que parasse com aquela falta de educação, pois o cavalheiro só estava querendo saber de sua filha e que poderia ser algo importante. Então ele me chama para entrar e sentar em sua varanda. Me oferece água e logo em seguida se senta também juntamente com sua mulher. Ele educadamente se apresentou e disse que era o senhor Martins, pai de sua falecida filha Solange, e que a senhora ao lado era sua mãe, que ainda não havia se conformado com a morte dela e por isso tinha ficado ranzinza daquele jeito. Eu, muito sério, peço desculpas pelo incômodo e começo a contar toda a história para o senhor Martins. De repente, a senhora, mãe de Solange, começa a chorar e dizer que isso não poderia ser possível, que sua filha estava no céu ao lado de Jesus. Nesse instante, seu Martins pega sua esposa e a leva para dentro, pedindo que eu esperasse por alguns minutos, que ele iria dar o remédio a ela e voltaria logo em seguida. Fiquei ali esperando por algum tempo até que ele voltou e me convidou a entrar. Já dentro da sala de estar, seu Martins logo de cara mostra as fotos em cima da estante, dizendo que aquela era sua filha Solange, que havia falecido juntamente com seu marido num acidente de carro em Morada Nova. Eu, pasmo, de boca aberta, não disse mais nenhuma palavra. E ele me convidou a sentar e disse que acreditava em mim e que ele também vivia sonhando com sua filha, querendo lhe falar algo que ele não entendia. Conversamos um pouco sobre como era a vida de Solange, até que senti que estava na hora de ir embora. Então me despedi do senhor Martins e parti em direção à minha casa. Não consegui dormir mais. Passava noites e noites em claro, tentando achar uma explicação para aquilo tudo, e não conseguia nenhuma. Até que um dia, no meu trabalho, uma colega que frequentava um centro espírita kardecista me perguntou o que estava acontecendo e que talvez ela pudesse ajudar. Eu pedi segredo absoluto a ela e contei tudo o que havia acontecido até aquele dia. Ela ficou espantada com a história e me convidou a ir ao centro espírita junto a ela e que lá, com certeza, haveria um jeito de resolver e esclarecer toda essa situação. Então ela marca o dia para a gente se encontrar no centro espírita. Eu aceitei na hora, pois eu acreditava na vida após a morte, mas o que acontecera comigo fora algo impressionante que merecia uma explicação. Chegando lá, eles me convidam a entrar e que eles já estavam a par do que tinha acontecido, pois Nalva, minha colega de serviço, já havia contado tudo a eles.
O chefe da casa pediu que eu me sentasse em uma das cadeiras, entre muitas que haviam no salão, e esperasse a sessão começar, e que ao final eles iriam ler e distribuir as psicografias para as pessoas às quais eram endereçadas. Todos estávamos muito aflitos até que o médium entra, se senta em uma grande mesa coberta com uma toalha branca, com um jarro de flores em cima e um monte de papel e uma caneta, e alguns auxiliares que ficaram à sua volta para ajudá-lo a escrever as mensagens. E logo após uma linda oração, uma música muito leve ao fundo começa a tocar, e então o médium começa a escrever. E muitas cartas foram escritas naquela noite, até que em dado momento o médium se faz acalmar e relaxar suas mãos, parando de escrever. Ele então abre os olhos e pede que sua assistente comece a ler as mensagens. Todas as mensagens começam a serem lidas uma por uma, até que de repente surge o que eu mais esperava. Meu coração quase explodiu de emoção ao escutar aquela moça ler a carta de Solange. Como vai, meu caro Van? Nessa hora, a assistente do médium diz que muitas vezes o nome não fica compreensível e que todos deveriam levar isso em conta. Mas quando ela falou Van, eu me levantei e já sabia que era eu. Então pediram silêncio e ela continuou. Caro amigo Van, você foi escolhido por Deus naquele exato dia para dar a sua ajuda e seu socorro, pois eu era um espírito perdido e confuso. Eu não tinha noção sequer de meu desencarne e estava vivendo num mundo errático, um mundo de ilusão espiritual onde não há luz, onde não há esperança. Sofri um acidente traumático, tanto para mim quanto para meu marido. Mas a hora havia chegado e nada nesse momento pode parar o destino. E você foi enviado para me arrebatar daquela maldição que vivia após o meu desencarne. Meu amigo, guardo comigo em meu coração a gentileza que me prestastes. Naquele dia tempestuoso, minha aflição e dor chegaram ao fim, graças à tua generosidade, graças à tua bondade e carinho com que me trataste. Quando no quarto chorei e tu escutaste meu pranto, foi ali que eu soube da verdade. Um amigo de luz entrou em meu quarto e me esclareceu da triste situação que me encontrava. Ele me tirou da escuridão que vivia. Suas palavras eram mansas e doces como mel, confortaram meu coração que estava sangrando e doente de amargura e sofrimento. Cansada, dormi e quando acordei, estava nos braços da paz. Me dei conta mais tarde de que parti sem lhe dizer adeus, sem lhe dizer ao menos um obrigado. Mas fica tu sabendo que nem minha morte, nem meu atordoamento não me fez mentir para ti. Aquele lugar pertence a mim, pois a justa paga já havia sido feita dias antes, e eu e meu esposo estávamos indo tomar posse do que era nosso, mas o destino não quis assim, e partimos antes que isso acontecesse. Não importa mais. Agora, choro de saudades de minha mãezinha querida, pois sei que seu coração está partido, amargurado e inconformado pela separação brutal. Então vai, mais uma vez, amigo, e me faz mais um último favor, e diz a ela que o terço que tanto ela procura estava comigo e eu o coloquei dentro da gaveta de minha penteadeira, pois o tinha pego emprestado apenas para rezar e agradecer a Deus por termos conseguido comprar nosso lugar de descanso.
Obrigada, meu grande amigo, e continue com esse grande coração que tu tens, pois a luz de Cristo e seu amor vão um dia te salvar, para que tu não fiques perdido como eu. Fica com meu agradecimento e meu eterno amor por ti. Diga à minha mãezinha que meu esposo, Fio, como ela carinhosamente o chamava, está bem também. E nossos amigos iluminados aqui e agora agradecem a ti e todos aqueles que se prestam ao trabalho caridoso, pois é graças ao amor entre os homens que espíritos amigos procuram incessantemente a comunicação amiga e caridosa entre ambos os lados, para que nós possamos, com isso, confortar nossas almas e nossos corações e buscarmos a paz tão necessária. Fiquem com Deus e que Deus te abençoe, meu amigo Solange.